registro, no dedo sabe o Espírito, e começamos assim a esperança, a qual nos chamou como herança. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para trás de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Podem sentar-se. Caros irmãos, o mês de agosto para nós cristãos católicos é um mês onde nós fazemos memória de diversos chamados de Deus na nossa vida. Começamos lá na primeira semana com o chamado à vida, por isso celebramos o Dia dos Pais. De que pais? Dos pais que ficam cuidando de uma comunidade. Então, daqueles que nós chamamos padre. Padre, para quem não se lembra, é uma palavra não portuguesa que significa pai. Eu não fui ordenado padre. Eu fui ordenado presbítero. E como presbítero eu sou o ancião da igreja. Então aqui não tem ninguém mais velho do que eu. É assim que a igreja entende. E como o mais velho antigamente era muito respeitado, então na nossa igreja o mais velho passou a ser chamado de pai. Uma forma carinhosa. Mas ninguém é ordenado padre. É ordenado presbítero. E presbítero de verdade é o irmão mais velho. Por isso é aquele que toma conta da vida espiritual dos seus irmãos. No segundo domingo, nós também fizemos memória também de doadores de vida, pais. Aqui já no sentido de senhores da casa. Lógico que nós estamos num tempo novo, não 2020, mas já desde o século passado, onde nós compreendemos que a casa não é mais regida só pelo homem. Muitas vezes não tem nem mesmo o homem na casa para reger, por isso o pai se torna a figura
daquela pessoa que está regendo uma casa. O pai, por excelência, é aquele que é o doador de vida, é aquele que é o zelador da vida. E hoje nós temos que alargar, não tem jeito. E não é que, meu Deus, temos que alegar. Não, temos que perceber que Deus escreve certo até se nós não colocarmos as linhas. A terceira semana, nós dedicamos àqueles que têm alguma missão especial. Nós chamamos eles de religiosos. De verdade, religioso é toda pessoa que participa de uma religião. Mas quando nós chamamos alguém de religioso, nós estamos dizendo alguém que colocou-se debaixo de um chamado maior, sendo privado até mesmo de constituir família biológica, para poder viver a família do outro. E neste quarto domingo, hoje exatamente, uma das maiores vocações da nossa igreja desde o início, as pessoas que se colocam diante de Deus para serem catequistas, para ajudar outras pessoas a entender, a aceitar e a viver essa realidade de Deus. É isso que é a função do catequista. Catequista é toda pessoa que se torna espelho de Jesus Cristo para que o outro também possa ver o rosto de Jesus Cristo. De um modo especial, é dia de agradecermos as pessoas abnegadas que fazem catequese de batismo, catequese de primeira comunhão, catequese de crisma, catequese de jovens, catequese no sentido ali de reuniões, quando tínhamos encontro. Mas catequista tem que ser o pai, tem que ser a mãe, tem que ser o irmão mais velho, porque tem que ser espelho para aquele que está chegando. Tem que ser aquele que já está há bastante tempo na igreja, para ser exemplo para aquele que está chegando. O catequista, por excelência, é aquele que, como nós começamos, assumiu a missão de pai. Então, o catequista, primeiro, de uma comunidade paroquial, é o presbítero, chamado de padre. De uma diocese, é o episcopo, que a gente diminuiu a palavra e chama de bispo. Da igreja universal, de todo o orbe universal, orbe, palavrinhas complicadas, do mundo inteiro. Aquele que nós chamamos de grande pai, Papa, que é um episcopo, como ele sempre diz, eu sou o bispo de Roma, e por ser o bispo de Roma, carinhosamente nós dizemos, é o nosso grande pai. E assumimos que aquele homem, com as suas fragilidades, com os seus problemas, com todas as suas mazelas, é um homem que pode nos ajudar a chegarmos no caminho. Por isso, a nossa igreja tem as hierarquias. E uma vez tendo introduzido, as leituras de hoje são maravilhosas. A primeira leitura faz me lembrar lá os anos 80, quando eu era vocacionado, e a gente cantava, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, numa luta desigual. Porque veja, quem se aproxima de Jesus Cristo, fica encantado com Jesus Cristo. Porque esse homem é tão homem, mas tão homem, que só pode ser Deus. Eu me sinto sempre como aquela mulher do poço, lá do capítulo 4 de São João, que saiu correndo para avisar para todo mundo, encontrei alguém que me compreende, alguém que me aceita, alguém que disse quem eu sou, sem meias palavras, que me colocou no meu lugar. Então, ser seduzido por Deus é exatamente entrar nessa comunhão, de tal modo que é lógico, de vez em quando tem que levar o seu quinhãozinho. A gente poderia dizer tapa antigamente, agora a gente não pode mais. Aquilo que
que serve também para colocar a gente no lugar. Que corretivo ficou sendo coisa de polícia, né? Quando a gente leva um corretivo, a gente volta machucado. Então não dá muito certo, não. Então, o politicamente correto é uma coisa tão ruim. A gente tem a palavra, mas não pode dizer a palavra, tem que ficar encontrando. Olha que palavra que eu posso usar. O que Deus diz é assim: eu amo tanto que quando é preciso, eu pufo em você, para que você possa aprender. Só que aqui vem um problema que não é só lá do profeta, também é nosso hoje. Todo aquele que está seduzido por Deus será rejeitado pelo mundo. Porque o seduzido por Deus já não vive a lógica do mundo, quer viver a lógica de Deus. O seduzido por Deus vê no outro um irmão que presta, um irmão que não presta. Veja, tudo isso agora é atributo que a gente dá, atributo positivo, atributo negativo, mas vê um irmão. Vê o rosto de Deus no outro, às vezes um rosto desfigurado, mas vê o rosto de Deus. E passa a ter o mesmo sonho de Deus. Um sonho de salvação. Um sonho de libertação total. De todas as amarras, de todas as casas de escravidão. E quando alguém começa a pensar e agir assim, ou é visto como louco, ou é visto como alguém que deve dizer, é gente de igreja, é assim mesmo. Então não é reconhecido, ou muitas vezes hoje é rechaçado. Agora isso, para nós não deve ser motivo de medo ou de dizer chega, não. É motivo para olhar para frente, o crucificado e ver, foi crucificado e Deus o ressuscitou dentre os mortos. O crucificado está vivo, ressuscitou de verdade. E aí vem a promessa: o mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo quer ressuscitar a cada um de nós. Quer ser ressuscitado? Mire-se em Jesus Cristo. Como dizia de um jeito bem simplesinho, uma música do Padre Zezinho lá atrás. Ame como Jesus Cristo, pense como Jesus Cristo, fale como Jesus Cristo, sonhe como Jesus Cristo, sorria como Jesus Cristo. E pode ter certeza, ao chegar ao fim do dia, você vai ter percebido que teve uma vida muito mais feliz. Eu não sei se a gente está aprendendo com esse tempo maluco de deserto que nos colocaram, mas nós não podemos mais voltar. Só tem como ir para frente. Então vamos olhar para o Cristo que está à frente, com a mão estendida. A segunda leitura nos diz que precisamos mudar o nosso jeito de pensar e de agir. O jeito velho não serve mais. Temos que aprender essas coisas novas. E como é que aprendemos essas coisas novas? Amando. Amando de tal modo ao próximo, que fazemos mesmo que ele nem saiba que estamos fazendo. Porque é assim que Jesus faz na nossa vida. Vai nos transformando quando deixamos, e a gente nem percebe quando vê, nossa, não é que mudou? Agora, para que isso aconteça, é um processo longo. Semana passada a gente falava tão bem de São Pedro. Quando Jesus fez pergunta, ele falou, eu sei responder, e sabia mesmo. E Jesus disse, feliz és tu, Simão, porque não foi nenhum homem que te disse isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, és Pedro, és cabeça dura, e por causa dessa cabeça dura eu vou te dar chaves. Porque você é alguém que turrão, mas quando aceita, aceita de verdade. E Jesus continuou conversando e chegamos no evangelho de hoje. Jesus disse, olha,
Mas eu tenho que contar uma coisa para vocês. Estamos indo para Jerusalém e quando chegarmos em Jerusalém, o Filho do Homem vai ser preso, torturado, morto e vai ressuscitar. Nesse momento, aquela ideologia, aquela coisa terrível que de vez em quando pega a gente, chegou em São Pedro e ele cata Jesus, leva para um canto e diz: Jesus, isso não. Se vocês chegarem em casa e quiserem comparar esse evangelho com o outro evangelho, vocês vão perceber que o outro evangelho diz assim: Pedro ficou bravo porque Jesus estava falando isso para todo mundo. Falar assim só para nós no cantinho pode, mas para todo mundo não. Essa é a ideologia do mundo. Cristão tem que ser cristão dentro da igreja. Tem que falar de Jesus Cristo dentro da igreja. Tem que viver a justiça do reino dentro da igreja. Dentro da igreja não precisa. Temos que viver a justiça de Jesus Cristo fora da igreja. Na igreja a gente se abastece de Jesus Cristo para quando estivermos depois dos portões, podermos viver aquilo que é o projeto de amor, de salvação de Jesus Cristo. A tradução nossa é horrível. Nunca Jesus diria: afasta-te de mim. Nunca! Jesus nunca se afastaria ou mandaria alguém se afastar dele. E para quem se lembra ainda do latim, no latim se dizia vade retro Satanas. Só que tem gente assim, vade retro. Gente, retroprojetor, retrospectiva, retrógrado, tudo que tem a palavra retro significa atrás, não é longe não. Um retroprojetor é porque ele projeta de trás para frente. Um retrógrado é porque em vez de caminhar para frente, ele está caminhando para trás. Uma retrospectiva é aquilo que a Globo faz no final do ano, mostrando todas as coisas maravilhosas que ela apresentou durante o ano. Então o que Jesus disse para ele? Vai para trás de mim. Porque só temos um mestre. Só temos um guia, só temos um Senhor, e é Ele que tem que ficar à frente, e todos nós devemos estar atrás dele, caminhando atrás dele. Por isso ele vai dizer: quer me seguir? Não vou dar muita regra para vocês, não, basta 3. Primeira, renuncie a si mesmo. Renunciar a si mesmo significa: eu não vou construir o meu reino, eu não vou construir a minha vontade, eu não vou construir aquilo que está no meu sonho, eu vou me colocar na ideologia do reino de Deus. E por isso eu vou me conformar ao reino e não vou conformar o reino a mim. Renunciar a si mesmo é reconhecer que o projeto de Deus é melhor do que o meu. E por isso eu entro no projeto de Deus. Que a proposta dele é melhor do que a minha. Porque a minha é imediata. Tá bom, para esse momento a minha funciona perfeitamente. Mas quando eu olho o tempo maior, a minha não era tão boa assim. Segunda, tome a sua cruz. São Marcos diz: tome a sua cruz a cada dia. Tomar a cruz não é vamos sofrer. Não, Jesus não quer isso. O que ele diz é: assuma a responsabilidade. Agora, é lógico, assumir a responsabilidade de vez em quando é sofrido, sim. Assumir a responsabilidade não é fácil, não. E assumir a responsabilidade o tempo inteiro é projeto de quem quer seguir Jesus Cristo. Terceira coisa, vem atrás de mim, siga-me. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quer salvar a própria vida vai perdê-la. Nós não somos ilhas. O ser humano é um ser que necessita dos outros. Logo, eu preciso estar em comunhão. Hoje, faça comunhão através das redes sociais, através de qualquer coisa que seja menos inseguro. Mas assim que possível, voltemos à comunhão onde nós nos encontramos como irmãos.
Esse é o projeto de Jesus Cristo. O mundo me assusta. A pandemia me assusta. O mal me assusta. Eu olho para Jesus Cristo e Ele diz para mim: coragem, eu venci tudo isso. Vamos caminhar com Ele? Vamos caminhar atrás dele? Por isso aprendamos com a Teresa, a grandona, Santa Teresa d'Ávila, que nos diz: tudo passa. Deus não, Deus fica. Vamos ficar com aquilo que é eterno? O amor, a justiça, o perdão, aquilo que é de Deus? Que esta oração nos ajude a compreendermos, a aceitarmos e, quem sabe, até vivermos o projeto de Deus. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta com Deus no coração, só Deus te basta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.